Ouviremos a seguir as considerações do senhor Benê Barbosa. Benê Barbosa, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, já atuou como professor e consultor por vários anos. Especialista em segurança pública, Benê Barbosa é, desde 2004, presidente da ONG Movimento Viva Brasil, que defende a ideia de que, quando se desarma o cidadão, os índices de violência não diminuem e os criminosos se sentem encorajados a cometer mais delitos. Com a palavra, por favor, Benê Barbosa. Obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos que aqui estão. O meu agradecimento aos organizadores aqui do fórum, não só um agradecimento pessoal, porque para mim é efetivamente uma grande honra estar aqui hoje, mas um agradecimento pela chance de se falar de segurança pública, ou melhor, de insegurança pública, num foco completamente diferente, de uma forma praticamente inédita no Brasil, e que é um dos grandes problemas que a insegurança pública traz para todos nós como cidadãos e para todos que sofrem deste mal no país. Que é um grande efeito, nós vemos o efeito da insegurança com os homicídios, com os roubos, com o medo. Mas nós temos também aquilo que a gente não vê, e é a insegurança pública gerando a restrição de direitos, a diminuição das liberdades e das garantias individuais. Isso acontece de duas formas. A primeira, de uma autorregulação, de uma autorrestrição. É quando o cidadão decide que ele não pode ou não deve ir em determinados locais ou determinados horários, porque ele corre o risco de se tornar mais uma vítima. É quando ele decide que ele não pode usar um determinado relógio e as moças não podem usar uma determinada joia, porque isso vai atrair a atenção dos criminosos. Você se restringe por questão da segurança pública. Mas esse autorrestringimento pode acabar a qualquer momento, pois você, como cidadão e como ser pensante, pode decidir não fazer isso. O grande perigo e o grande problema é quando o Estado assume para ele essa tutela. Quando ele resolve decidir por você o que é mais seguro e o que é menos seguro. O que é melhor ou o que é pior para a sua família. E isso vem acontecendo no Brasil, pelo menos nos últimos 15 anos, com leis, com normativas, que em tese visam uma possível melhora na segurança pública, mas que acabam se traduzindo tão somente na diminuição das liberdades pessoais e individuais. Temos exemplos, em São Paulo, por exemplo, onde você agora não pode utilizar o celular dentro de agências bancárias. Isso tem em outros estados acontecido também. Há uma lei agora em São Paulo para ser aprovada, onde os motoqueiros terão que tirar o capacete antes de entrar no posto de gasolina para abastecer suas motos, para ele poder ser filmado e reconhecido. São leis completamente inúteis no combate à criminalidade. Simplesmente porque, mesmo que houvesse algum efeito, esse criminoso que fazia as famosas saidinhas de banco, ele vai mudar de área, ele não vai deixar de ser bandido. Ele não vai olhar e falar, puxa vida, agora acabaram com o meu ganha-pão, vou ter que procurar emprego, sair e trabalhar. Claro que não, ele vai simplesmente migrar. Mas nos últimos 10 anos, obrigado. Mas nos últimos 10 anos, o principal exemplo acabado desse tipo de lei inócua, ineficaz, perniciosa, é sem dúvidas nenhuma o chamado Estatuto do Desarmamento. Estatuto esse que serviu para restringir o direito de todos os senhores, mas que não passou nem perto de desarmar ou restringir
o armamento dos criminosos, que diariamente se abastecem com o que há de mais mortal, com o que há de mais moderno, sem qualquer tipo de restrição de calibres ou de armamento, pelas nossas 15 mil quilômetros de fronteiras secas, que estão praticamente abandonadas pelo governo federal. Se abastecem pelos nossos portos, que diariamente recebem milhares de containers, e menos de 1% é verificado. Sem contar, infelizmente, a corrupção existente, que também facilita a entrada dessas armas. O Estatuto do Desarmamento, como eu já disse, além de restringir a liberdade, e é uma lei apoiada tão somente em ideologia, porque não há no mundo um só exemplo de restrição legal de armas de fogo que trouxe algum benefício real, alguma queda, alguma diminuição nos índices de violência e criminalidade. A própria ONU, em seu último estudo sobre os homicídios em escala global, confirmou e afirmou que não há uma relação direta entre a existência de armas de fogo numa sociedade e os altos índices de criminalidade ou de violência. Isso é muito claro quando a gente analisa países como a Suíça, como o próprio Estados Unidos, como o Paraguai, como o Uruguai, como a Argentina, países extremamente mais armados do que o Brasil e com taxas de criminalidade muito, muito inferiores à brasileira. O governo, infelizmente, tem, ano após ano, nessa questão, apostado, utilizado a mesma fórmula, tentando, de qualquer maneira, conseguir um resultado diferente. Isso não vai acontecer. O Estatuto foi aprovado em 2003, com a promessa que ele diminuiria os homicídios. Pouquíssimo tempo depois, disseram que ele, na realidade, só serviria para diminuir as mortes acidentais. Depois disseram que ele serviria simplesmente para acabar com as balas perdidas. Bobagem. Eu apelidei essas pessoas de camaleões do desarmamento, que a todo momento, e até com desespero, começam a mudar o seu discurso para tentar, de alguma forma, justificar o injustificável. O desarmamento, até hoje no mundo, trouxe grandes efeitos. Sem dúvida, ele já foi muito utilizado por vários países. Pela União Soviética, em 1917, por Cuba, após a Revolução, por Angola, agora pela Venezuela. Ou seja, até hoje, os países que adotaram realmente o desarmamento da sua população foram países dominados por ditadores, por déspotas, que com medo da própria população tendem a desarmá-la. Não estou dizendo que isso está acontecendo no Brasil, longe de mim dizer isso. Eu estou dizendo o que é fato no mundo. Outro grande exemplo é a Alemanha nazista, que a partir de 1938 começou uma campanha nacional de desarmamento, com Hitler afirmando que a Alemanha seria o primeiro país no mundo a ter o controle total das armas na mão da população. E acabou onde todos os senhores sabem. Esse é o exemplo acabado do que é o desarmamento, que sempre foi utilizado, não para se controlar a criminalidade, mas sim para um controle social. E isso está fortemente arraigado à ideia do desarmamento, à ideologia do desarmamento. Ah, professor, então vamos armar todo mundo, vamos distribuir arma para a população? De forma nenhuma. O que nós defendemos, veementemente, há 15 anos, é que os senhores são responsáveis pelos senhores. Os senhores não são crianças que precisam ser tuteladas pelo Estado, que não vai deixar você colocar o dedo na tomada, levar um choque, ou brincar com fogo e se queimar. E, ultimamente, é assim que um governo, uma boa parte do governo,
uma boa parte dos nossos legisladores está nos tratando. Estão criando, como já foi definido num livro muito importante, o Estado babá. E a insegurança pública é essencial para que isso aconteça. Porque a pessoa com medo começa a aceitar esse tipo de restrição. Começa a achar melhor que alguém cuidar da sua segurança totalmente. As campanhas de devolução voluntária, e eu ponho voluntárias hoje em dia entre aspas, porque muitas pessoas não estão conseguindo sequer renovar os seus registros. Só um parênteses, para vocês terem uma ideia, o Estatuto de Desarmamento, que foi uma lei criada em tese para se controlar e fiscalizar o armamento, jogou nos últimos anos para a ilegalidade 7 milhões de armas legais. Que os seus proprietários, não conseguindo renovar esses registros, acabaram por cair na ilegalidade. Ou seja, algo que era para ser feito para se controlar, acabou gerando um descontrole maior ainda. Mas voltando ao tema da liberdade e da não tutela estatal. Hoje o Estatuto do Desarmamento, ele está tão fortemente contaminado por uma ideologia autoritária, desrespeitosa, vil, inclusive com a democracia. Porque em 2005, todos nós fomos chamados às urnas para decidir se deveria se acabar com o comércio legal de armas de fogo no Brasil ou não. 60 milhões de brasileiros disseram não. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 80% dos brasileiros disseram não. Disseram, nós queremos essa escolha. E até hoje, isso não é respeitado. Vimos, semanas atrás, a presidente Dilma vetar o porte de armas que tinha sido aprovado pelo Congresso, numa atitude antidemocrática e embasada apenas em ideologia. Diariamente no Congresso, nós vemos projetos de lei sendo atacados, não porque trariam algum malefício, mas simplesmente por questões ideológicas. E eu digo, ideologia em segurança pública mata. E mata muito. E mata 50 mil pessoas todos os anos no Brasil. Com índice de impunidade de 92%. De cada 100 homicídios, apenas 8% são esclarecidos. E isso não quer dizer que o culpado é condenado e punido pelos seus crimes. Infelizmente, esse é hoje a nossa insegurança pública. Como eu disse, baseada apenas em ideologia e gerando restrições de direito inaceitáveis para a população. É um debate que precisa ser aberto. Não a questão do desarmamento, porque isso já foi debatido e já foi referendado. Mas a questão de até onde o Estado pode ir, com a desculpa de garantir a segurança pública e retirar o meu direito de escolha. Obrigado.